A paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo bem com vocês, irmãos e irmãs em Cristo Jesus? E uma boa tarde de salvação para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. Eu venho nesta hora comunicar aos irmãos alguns sonhos, Alguns sonhos que eu tive nesses 3 dias. Mas eu quero, antes disso, trazer uma palavra para os irmãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, versículos 7 e 8. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, diante dessa palavra, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Diante desta mensagem, vigiai. Precisamos vigiar, precisamos orar mais. Nós estamos vendo aí dias difíceis, estamos vendo e vivendo dias difíceis. Eu comentei aqui, foi no culto de ontem, né, Mara? Foi. Sobre a água. A água que a gente fez aqui o teste, né? Uhum. A água está ácida, isso causa problemas de acidez mais ainda no nosso organismo. E inclusive nós estamos aqui vivendo isso, somos vítimas disso também. E foi através da acidez que eu comecei a sentir na minha boca e tudo mais. E meu esposo também, que a gente foi pesquisar o que estava acontecendo. E a água, infelizmente, não é uma água alcalina, a água está ácida demais. Verdade. E nós não sabemos o porquê, mas sabemos que Jesus está perto de voltar. Tá. Isso são os sinais, são sinais, da volta de Jesus. Mas o que eu quero aqui falar é a respeito dos sonhos que eu tive, tá, meus irmãos? Há 3 dias atrás eu tive um sonho que meu esposo a gente estava numa luta, não só minha esposa, toda a família, numa luta, procurando um lugar mais seguro para morar, um lugar mais seguro para ficar. E nesse lugar, a gente via que tinha ele estava tentando comprar um lugar, um sítio antigo, abandonado, uma casa largada, abandonada. E eu acordei, sem muito entender, meu Deus, meu esposo procurando lugar, parecia que a gente estava se escondendo. No sonho, era como se a gente estava fugindo da cidade grande para se esconder. E a Bíblia vem dizer, de fato, que nos últimos dias, Jesus vem dizer para a gente correr, para as montanhas. Esconder ou proteger, né? Se esconder. Acabou desse sonho, não levei muito em conta e não contei para quase ninguém. Só falei com ele, com o meu esposo. Aí no segundo dia, eu tive uma segunda revelação. Eu vi as casas, a gente estava procurando novamente um lugar seguro para morar. E estávamos vendo as casas tomadas por água pela metade. As casas tinham água pela metade. E nessas casas, eu via que a qualquer hora, essas casas iam afundar. Eu via água no meio da casa das pessoas e as pessoas procurando um lugar para se refugiar, para ficar seguro. E eu estava andando nos lugares que era esbarrancado. A água já tinha esbarrancado, já tinha arrancado, já tinha levado muita coisa. Aí eu também acordei naquela revelação, aquele sonho, e eu não dei muita ideia também. Só isso, tal, mas
Mas aquilo mesmo assim foi me preocupando um pouquinho. Só depois do vídeo que eu vou liberar aí pra vocês de um irmão, que me preocupei mais ainda, tá? Eu vou liberar, peço você que espera aí, por favor, que eu vou estar liberando o vídeo do jovem que teve uma revelação muito forte, que foi a irmã Eliana que me mandou. E foi daí, desse vídeo desse jovem, que eu me despertei dos 3 sonhos. O terceiro sonho agora, foi de ontem para hoje, que eu sonhava que era um rio de água limpinha, muito limpa. E eu mergulhava por baixo d'água nesse rio para pegar os peixes. E quando eu pegava o peixe escapava da minha mão. O peixe escapava da minha mão. Eu ia pegar. Era como se eu conseguisse ficar muito tempo debaixo d'água. E a respiração não me fosse fazer falta. Eu tinha uma resistência muito grande para estar debaixo daquela água. Mas eu não conseguia, porque eu tinha deixado todas as pessoas dentro de um barquinho. E eu queria pegar esses peixes para cuidar deles. E aí as pessoas não me ajudavam. Quem estava no barquinho não descia ou não me dava uma força. Era como se esse povo nem se importasse de querer nadar, de querer aprender a nadar, aprender a pescar. E eles queriam só ficar no refúgio ali, mas não queria descer ao rio para pegar aqueles peixes. Só que esse rio, irmãos, eles começaram eu pude ver que quando eu levantava a cabeça, que eu voltava de novo a mergulhar para pegar o peixe, eu só levantava mesmo para saber para onde ele foi. Que eu queria saber qual o lado que tinha mais peixe, então eu ia, mergulhava novamente para pegar. Quando eu botava a mão no peixe, o peixe escapava. Peixe grande, assim, tipo aquela tilápia, que fala? Tilápia. Então, tainha, né? Tainha também. Tilápia, aquelas assim, bonitona. E eu ia pegar, escorregava na minha mão. Se houvesse ajuda, eu conseguiria. Entendeu? De acuar o peixe, se houvesse ajuda. Mas não tinha. Eu mergulhava no fundo da água. E eu via que as pessoas que estavam ali, elas podiam me ajudar, mas elas não se importavam em me ajudar. E aí eu entendi que nem todo mundo, Mara, tá com ídolo no coração. Nem todo mundo. No sonho você não aparecia. Não via você. Mas também não estava no barco, né? Eu não via. Não me lembro quem estava lá. Eu me lembro que eu precisava de ajuda. Eu precisava de alguém que me ajudasse. Realmente. Quando de repente, gente, eu vi que veio uma enchente. Uma enchente. E essa enchente, ela veio agora novamente com caco de telha, madeira, barro, tudo que você vê quando vem uma enxurrada, que vem carregando tudo, levando tudo. Não era uma água amarela que vinha de uma correnteza, não. Era uma enchente que vinha pegando o rio de água limpa e ele ia cobrindo aquilo e ia matar todos os peixes. Aquela água suja que vinha como se tivesse o mundo se acabando. O mundo se acabando e já vinha com tudo. Eu não vi mais, o barquinho. E eu tinha que correr, porque eu tinha que pegar alguns peixes para salvar daquela enchente. E foi daí que eu me preocupei de falar sobre isso, porque o primeiro sonho era procurando um lugar para se refugiar. O segundo sonho, continuava procurando lugar para se refugiar, mas vendo as casas sendo devoradas por água. E o terceiro sonho, o rio também da água limpa sendo tomado por água suja. E água de enchente, água de cidade devorada, pedra, caco de telha, madeira. Então, se você for pensar nas 3 situações, a primeira procurando um lugar
para se refugiar a um canto mais distante da cidade. A segunda, procurando também uma casa, um lugar de refúgio, mas não tinha, era difícil de achar, muito difícil para achar um lugar de segurança. E a terceira, os rios de água cristalina estavam sendo tomados por uma água podre que vinha com tudo que era de madeira, casa tipo devorada, destruída. Ou seja, não ia, dependendo, o rio já faltava um pedacinho assim, pequeno, que só cabia eu nesse rio, para poder pegar algum peixe, tentando salvar alguns ali. E eu queria salvar eles daquela situação. Mas aí eu olhei assim, eu disse, pronto, lá vem com tudo, eu vinha com tudo. Eu não me preocupava, porque eu sabia que se vinha com tudo, ia tomar gente, ia me tomar, e todo mundo ia morrer, eu sabia que eu estava salva. Eu sabia que eu estava bem com Deus. Eu estava fazendo a minha parte de pescar, de evangelizar. Então eu não me preocupava, não tinha medo da morte. Aquela palavra, quem dá a sua vida. Entendeu? Quem perder a sua vida por amor a mim, salvá-la-á. Mas quem tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á. Né? Então eu estava ali dentro do rio e eu sabia que quando aquilo tudo vinha, ia pegar todo mundo. E se eu, porventura, morresse pescando ali, tentando pescar ou tentando salvar com a própria mão as pessoas, que eu acredito que os peixes são as pessoas, né? São os crentes que estão nas igrejas e não se converte da sã doutrina, não abandona a vaidade, porque pensa que a gente está trabalhando contra eles. Estou trabalhando contra o reino do inferno, o reino das trevas. Mas não acredita na gente. E são peixes bonitos, como tilápia, né? São peixes de bela aparência, mas estão preocupados com a vaidade. Estão preocupados. Eu estou preocupada em tirar a vaidade e o povo está preocupado em botar a vaidade. Em ficar com ela, né? Então, o meu trabalho eu estava fazendo. Se eu morresse ali, eu estava satisfeita. Mas é isso aí, gente, me chama muita atenção. E eu quero deixar esse vídeo aqui gravado e veja aí o vídeo do nosso irmão que vai estar aí testemunhando. Foi por isso que eu resolvi contar essa situação. Amém? Amém. Gente, a paz do Senhor. São 4 horas da manhã. Eu acabei de ter um sonho. Mas foi muito real, muito real. Eu sonhei que começava a cair. Primeiro, eu sei que eu estava numa ladeira e minha esposa, e via muita água e morria muita gente. Era muita água, morria muita gente. E depois que a água começava a arrastar o pessoal, né, matar as pessoas, começava a cair um monte de bola de fogo na terra. E alguém gritava lá do céu assim, dizia: a primeira trombeta do Apocalipse foi tocada. Aí eu me acordei assustado, porque não tinha lugar seguro na terra. Para onde você fosse, lhe atingia. Se você estava em cima de uma ladeira, ou dentro da sua casa, ou em cima de um monte, ou dentro de uma caverna, não tinha lugar seguro na terra, não tinha. Aí eu peguei e fui ler a Bíblia para ver o que estava escrito. E para minha surpresa, Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz sobre a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados na terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Gente, Jesus está voltando. Estou aqui me tremendo, sem brincadeira. Estou me tremendo aqui. Estou assustado, com medo.
Jesus está voltando, se prepara. Crê na Bíblia. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e não crê naquilo que está escrito aqui. Aquele que não crê na palavra, aquele que não crê na Bíblia, ele será destruído. Ei, não existe lugar seguro na terra, não. O lugar seguro que a gente tem é na presença de Deus, na presença do Senhor. Eu acordei até minha esposa, ela tá aqui, ó. Falei, irmão, levanta aí que eu tô assustado, meu. Falou, o que foi? Se acalma, tá se tremendo. Eu falei, não tem como, tô com medo. Era muito real, gente. Era muito real. Muito real. Às vezes as pessoas sonham, né? Deus mostra, conta, posta, as pessoas não acreditam, pensam que é brincadeira. Mas hoje eu vi. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu ouvia nitidamente, uma voz gritava lá do céu, a primeira trombeta do Apocalipse foi tocada. E aquelas bolas de fogo caindo na terra. Não tem lugar seguro na terra. Não tem lugar seguro na terra. A terra não está segura. O único lugar seguro que a gente tem é na presença de Deus. É no céu. É na glória. Jesus está voltando. Compartilha essa mensagem com mais pessoas. Se você quiser crer, amém. Mas se você não quiser crer, não tem problema nenhum. Eu estou fazendo minha parte. Jesus está voltando. Deus te abençoe. Então, irmãos, você viu aí o vídeo do nosso irmão que despertou apavorado, né? Falando sobre as catástrofes que estão para vir, né, para o Brasil, para o mundo, em termos geral. Mas eu quero ler aqui 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 15, que diz assim, ó, capítulo 5, versículo 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, né? O que eu falei? Se eu morresse ali, eu estava fazendo o que era justo, pregando a palavra. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Hã? Meu Deus. Olha que forte. Forte mesmo. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim desse povo? A cobrança de Deus vai chegar, missionária Mari, na casa de Deus primeiro. Na casa de Deus. Verdade. Vai começar. Eu entendo que eu estava ali mergulhando no fundo daquela água para salvar peixes bonitos, lindos. Eles escapavam da minha mão. Que tipifica o povo, né? E é o povo. E quer saber mais? Eu senti, hoje estava falando com a irmã Eliana, são os crentes fujão. Eu pegava, ele escorregava. Escorregava, igual o quiabo. Crente fujão. Por quê? Porque quando eles são cansados, né? Que eu consigo pegar, chegar até eles quando eu falo da verdade. Quando eu falo para eles que tá errado. Quando eu digo para eles que não tá certo, eles, ó, escapole. Entendeu? Mas aí vai a mensagem de Deus. A cobrança de Deus vai começar pela casa de Deus. Vai começar. Por quê? Se você morrer fazendo a obra de Deus, você vai para o céu. Mas se você morrer no meio dessa enxurrada toda, desse meio de mundo de cacareco que vinha dentro daquele rio, e pegava os peixes, eu via os peixes, sumia os peixes na minha frente, assim, eu ia entrando com tudo,
E eu ainda vi dois assim, tentando puxar, que era pra eu sair dali com ele, pra tirar ele de dentro daquela situação. Não consegui tirar. Não consegui. São almas que estão se perdendo. São cristãos que estão morrendo nessas situações de casas caírem, barreiras arrebentarem, e crente tá lá. Crente bonito, de aparência, o peixe bonitão que eu vi. Crente bonito de aparência. Crente que tá no mundo, mas ele acha que aquela água limpinha, aparentemente limpinha que eu vi, é uma água permanente, de limpeza permanente, mas não é. Vai chegar a hora dessa água, né? Da situação que é a situação da própria vida. Ponte caindo, carro batendo, violência, guerra, crente, os cristãos morrendo, Mara, morrendo no meio dessa situação toda, despreparado, morrendo com batom, morrendo com maquiagem, morrendo sem pedir perdão das suas pinturas de unha, morrendo com as suas vaidades e não se arrepende porque acha que não é pecado. Se ele não se arrepende de dizer, Senhor, me perdoa porque eu cortei meu cabelo, não vou cortar mais, me perdoa, porque a graça é isso, o Senhor perdoa. Senhor, poxa, eu caí na tentação, Senhor, mas o Senhor pode me perdoar? Isso é graça. Eu não vou fazer mais isso. Senhor, eu hoje vacilei, desviei um pouco da tua sã doutrina até na minha roupa. Me perdoa. Que muitos não suportarão a sã doutrina, né? Não estão suportando. Missionária Viviana tá dizendo que eu tô usando um brinco, batom, maquiagem, eu tô com a pombagira. Está com as coisas da pombagira, sim. Porque a pombagira é pombo-gira, um demônio, uma entidade. Hoje de manhã eu acordei com algo na minha mente, Deus falando, eu creio que foi Deus. Se essas pessoas todas, Mara, que vai para a igreja, Assembleia de Deus, Wesleyana, Presbiteriana, ou que seja do Ministério Voz de Deus, ou que seja da Cristo Vivo, sei lá onde, essas pessoas que vão de salto alto, de saia arrochadinha, com uma rachadura na coxa, toda apertadinha, o corpo todo reajustado, se essas pessoas, Deus permitisse que elas abrissem os olhos espirituais na hora, elas saberiam que há uma entidade maligna do lado delas. Elas saberiam que ali há uma entidade. Verdade. Que são 23 tipos de entidade, desse espírito que usa as mulheres, a sensualidade. A sensualidade é um requisito da pombagira. É o maior deles, aliás, que é a sensualidade. Esse demônio que vulgarmente conhecido como pombagira, que não é pombagira, é uma entidade maligna. Que usa homem e mulher, os macumbeiros dizem que é o pombo-giro. Então, esse demônio é um demônio. Ele não tem sexo. Assim como os anjos não têm sexo. É um demônio. Então, eles são uma entidade. E hoje de manhã eu acordei com isso na minha mente. Deus colocando, eu acredito que foi Deus. Eu não pensaria nisso à toa. Não. Se essas pessoas tivessem ali imediatamente os olhos espirituais abertos, e elas olhassem para o lado e vissem aquela entidade maligna do lado dela, andando ali lado a lado com ela, você acha que essas mulheres não parariam com isso? É o que eu estou pedindo, Deus. Revela que essa pessoa está com a entidade da pombagira. Revela que essa pessoa está com o espírito da sensualidade. Influenciando os filhos. Revela. Está influenciando os filhos. Influencia a filha pequenininha. Influencia todo mundo. É mais triste. Mas missionária, gente, eu não sou contra nenhuma mulher. Eu sou a favor, se eu não estivesse fazendo esse trabalho, de avisar, de alertar. Aí sim você diria que eu sou contra as mulheres, mas eu não sou. A minha preocupação hoje é que você vá para o céu. Amém? Olha, fica rapidinho, Mara, peraí. Deixa eu só deixar uma palavra aqui, tá? Fica aí a palavra Apocalipse 21, versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus,
e ele será o meu filho. No capítulo 22 de Apocalipse diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém, meus irmãos? Amém. Eis que presto venho, diz o Senhor.